Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes do Sucesso. Eu sou o Diego de Oliveira, o seu consultor empresarial, e na videoaula de hoje, como prometido na última videoaula, nós vamos falar de compreendendo a crise brasileira de 2015 e 2016. E espero que não tenha mais aí além daqueles 3 pontinhos, né? Este vídeo é patrocinado pela SCAP, consultoria e apresentações. Agora, sem mais delongas, vamos arregaçar as mangas, porque há muita coisa para vermos. Vamos lá! O conteúdo abordado nesta videoaula. Basicamente, nós vamos falar de dando biotônico para a economia, a sobrevalorização do real, o falso controle da inflação, por que a crise saiu do controle e qual o início de tudo. Bem, pessoal, nós não vamos nos aprofundar muito, nós não vamos cavocar demais, porque vai sair terra até que o caminhão não aguente. Tá? É muito assunto para tá vendo, são muitos elementos por detrás de todo este processo que desencadeou a crise. Não é algo recente, como vocês vão ver nos tópicos que nós vamos abordar, mas nós vamos ver aí os pontos principais, alguns elementos-chave que desencadearam todo este problema que nós estamos enfrentando agora. Então, vamos lá. Dando biotônico para a economia. Por que o biotônico, pessoal? Que é para dar força, para dar sustância para a economia nacional. Então, no final de 2008, em 2009 e 2010, houve no país um aumento de crédito fácil no mercado. As taxas de juros elas foram seguradas aí no final de 2008, 2009, 2010 e houve uma disponibilidade um pouco mais fácil, um pouco mais acessível de crédito no mercado. Então você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica, você conseguia crédito muito mais fácil neste período para conseguir fazer um investimento, comprar uma casa, comprar um carro, para fazer um financiamento ou para pedir um empréstimo para investir na sua empresa, para abertura da empresa, abertura de filial, para expansão, compra de máquinas e equipamentos. A Caixa Econômica ela ficou marcada por taxas excelentes nesse período, até o BNDES conseguiu financiar grandes empresas aí, elas se expandiram muito neste período, principalmente aí no ano de 2010, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Outro fator, o Brasil ele investiu em obras públicas improdutivas, totalmente improdutivas, pessoal. Ficou claro aí naqueles escândalos da Copa, Olimpíadas, Rio São Francisco, entre outras obras faraônicas, obras gigantescas, que após aí o período de festividade e contemplação, ficou claro que o investimento foi por água abaixo. Foi um investimento totalmente infundado. Aí o governo ele vinha com aquela boa e velha história. Ah, mas a Copa ela é importante, as Olimpíadas elas são importantes. Não, realmente elas são importantes para a valorização do esporte nacional e também para o esporte mundial, né? Não só do futebol na Copa do Mundo, mas todas as modalidades esportivas que estão presentes nas Olimpíadas. Só que você valorizar o esporte é uma coisa e você gastar dinheiro além do que devia em obras que depois não serão utilizadas é uma história totalmente diferente. Nós vimos aí no escândalo durante Copa e pós-Copa, agora no período aí das Olimpíadas, a quantidade de dinheiro que foi gasta para construir estádios que hoje eles não têm utilidade, ou para fazer obras que depois começaram a apresentar uma série de problemas. Fora os desvios de verba, a corrupção e outros problemas aí. No caso do São Francisco, nós temos aí a transposição do Rio, que tinha aí inicialmente um objetivo muito bom, né? Mas infelizmente a obra ainda não terminou e eles estão tendo muitos problemas em alguns trechos que eles construíram, que está dando vazamentos aí do sistema de transposição, né? Então a água não está chegando. E além dessa, nós temos aí estradas, pontes e outros sistemas viários aí que o governo ele investiu pesadamente nesse período para fomentar a economia. Então ele investiu pesadamente grandes reservas que ele tinha de anos anteriores em obras gigantescas. Essas são três, são ótimos exemplos de obras públicas gigantescas, mas que são improdutivas. Ah, mas a Copa do Mundo e a Olimpíada geraram, né? Vão gerar e a Olimpíada vão gerar dinheiro para o turismo. Bom,
Eu duvido que todo período da Copa os estádios geraram aí uma receita, ou a economia ali ao redor dos estádios geraram uma receita maior do que um porto que poderia ser eventualmente construído aí e conseguiria gerar, né, em médio e longo prazo. Fora que acabou a Copa, acabou a Copa. Ah, mas os times de futebol vão utilizar depois. Bem, mesma coisa, não é mais produtivo que um porto, que uma estrada, ou do que construir um parque industrial e investir em tecnologia, por exemplo. Tá? Então foram investimentos aí muito mal feitos. Investimentos grandes, estamos falando de bilhões. Aumento nos salários públicos e benefícios. Poxa, mas isso é ruim? Não. De certa forma, não. Né? Você tem que dar um aumento salarial anual aí para os funcionários públicos e também dar um aumento dos benefícios. O problema, pessoal, é a quantidade desse aumento, principalmente nos salários públicos. Alguns salários, vocês pegarem algumas matérias de aumento de salário de deputado, aumento de salário de promotor, de vereador, de juiz, os aumentos foram astronômicos. Isso impactou em aumento de milhões e milhões gastos anualmente com esses salários, fora os benefícios deles que também aumentaram. Esses benefícios que eu estou falando aí é o Bolsa Família, Bolsa Moradia, Bolsa Pesca, Bolsa Gás, Bolsa e Bolsa sei lá mais o que o governo criou. São programas importantes? Sim, mas eles até um determinado ponto tampam só com a peneira. Não vou me aprofundar muito, mas todos sabem que é a velha questão aí do dou o peixe, mas não estou ensinando a pescar, que é o que esses benefícios no fundo fazem. Eles são bons, mas e eles são infrutivos. Eles não rendem retorno para o país, na verdade, né? Eles são bons em questões aí em regiões de crise como o Nordeste ou para problemas eventuais que possam acontecer, como o rompimento daquela barragem, os benefícios para a população estão sendo dados, os auxílios necessários, mas estamos falando nisso de algo emergencial, né? O Brasil ele tem reservas contingenciais para problemas como esses, em caso de desastres naturais. Agora, quando você fala de programas a longo prazo, como esses benefícios, como Bolsa Família, você está falando em gasto de bilhões anuais. E você poderia estar investindo de uma outra maneira para estar revertendo o quadro de pobreza e miséria dessa população. Bem, outro fator. Você tem aí o aumento do poder aquisitivo, em especial da classe média. Esse período aí de 2008 a 2010, especialmente em 2010, foi marcado por um aumento da classe média. Então quem estava numa classe mais baixa subiu para a classe média C subiu para B, a classe média B subiu para A e assim sucessivamente. É ruim? Não, não é ruim de forma alguma. Só que quando você aumenta aí os salários, você aumenta os benefícios, é mal de brasileiro, pessoal. Começou a ganhar um pouquinho a mais, o cara já vai trocar de carro, o cara vai comprar uma outra casa, o cara vai fazer um investimento alto. Quando acontece uma crise, como eventualmente aconteceu, o cara é mandado embora e, bem, a dívida fica. E aí você tem problema de inadimplência que vai acabar dando mais gás para essa eventual crise que poderia ter acontecido e realmente aconteceu. Resultado: muito dinheiro foi gasto, mas pouca grana retornou, pessoal. Então você jogou crédito fácil no mercado. Não comentei antes, mas num caso de uma crise, você empresta, você está na crise, você não tem como devolver. Você investe pesadamente em obras. Se elas são produtivas, ok, mas a maioria delas não foi. Então o dinheiro não volta. Ele não produz mais receita para o Brasil. E você tem um aumento desses salários, benefícios e outros elementos inerentes a este caso que vão gerar um gasto muito grande e um retorno quase nulo. Agora vamos para o próximo ponto que também contribuiu para essa crise. A sobrevalorização do real, a nossa moeda, o nosso rico dinheirinho, que não é tão rico assim. Bem, no final de 2008, em 2009 e 2010, houve no país. O Brasil investiu quase nada na compra de dólares. O Brasil focou muito em alguns aspectos que infelizmente estão enraizados na nossa cultura,
do Brasil como sendo um país pouco exportador de itens industrializados, de tecnologia. O Brasil, infelizmente, e até que felizmente, né? O Brasil é um dos grandes produtores de alimento do mundo e de commodities, mas ele investe demais nesses setores, que é o próximo ponto. Ele investiu ainda mais em commodities agrícolas e minerais. Mas o que são commodities? Commodities são elementos que são comercializados em grande escala. São elementos aí que geralmente estão no seu estágio inicial. Um exemplo é de commodity agrícola, soja e o trigo. Commodity mineral, nós temos aí bauxita, né, que depois vai se transformar em alumínio. Nós temos o minério de ferro, nós temos o petróleo. Mais um exemplo de commodity no setor energético. Energia elétrica é um commodity, pessoal. Então, o Brasil ele investiu demais nesses setores de commodity, né? Aumento e incentivo da produção agrícola, de extração de mineral, de produção de energia, e ele deixou ali o dólar um pouco de lado. Quando você faz isso, quando você deixa um pouco o dólar de lado, você no futuro você vai ter problemas com a sua balança comercial, você vai desvalorizar sua moeda, que foi o que infelizmente aconteceu, a sobrevalorização do real. O dólar subiu e o real não teve força para alcançar. Então o real desvalorizou e o dólar ficou ali de boa na dele. Como consequência, ele não incentivou a exportação das indústrias e o setor de serviço. Neste período, pessoal, de 2008 a 2010, principalmente em 2009, uma quantidade enorme de grandes empresas, né, de grandes indústrias no Brasil, ela fechou. E não só no Brasil neste ano de 2009. Inclusive empresas na China chegaram a falir. Mais para frente nós vamos saber por quê. Empresas na Europa, empresas nos Estados Unidos e até nessa correria aí de um problema que estava acontecendo lá fora, que nós vamos comentar mais à frente também, muitas empresas começaram a sair da Europa e Estados Unidos e ir para a China. Se já estava fechando em algumas empresas lá, pessoal. Então, você tem um problema gigantesco aí. Você investe demais em commodities. Você não acompanha o dólar, você não se preocupa com o dólar, você não exporta, é óbvio que a sua moeda vai desvalorizar. Se a sua moeda desvaloriza, você não tem nem vantagens para exportação e não, nem para importação, porque fica muito caro. Como a moeda desvalorizou, se antes você comprava um item lá fora por $1 valendo 1,50, ou seja, um item de $1 você pagava R$ 1,50. Agora esse item que custa $1 passou a custar R$ 2 e pouco. Então você não consegue comprar mais a mesma quantidade de produtos lá de fora. Então, como você importa menos, você tem outros problemas dentro da economia nacional. E como resultado, nós temos aí a desvalorização do real. Quando você tem uma desvalorização do real, uma das primeiras reações, pessoal, um dos primeiros reflexos quando a moeda desvaloriza num país é a saída de investidores. O investidor ele não vê tanta vantagem em agir no país, né? Agora, se for uma moeda forte, ele fica mais tranquilo porque o risco país também ele é menor. Mas risco país é um fator que nós podemos aí abordar somente ele numa outra videoaula, porque ele não é tão simples assim. Mas resumindo, você tem um risco menor quando a sua economia está forte, que não estava acontecendo muito nesse período, principalmente em 2009. 2008 estava mais ou menos, 2010 com aquele biotônico lá, a economia disparou. Em 2009 o PIB ele teve um desempenho péssimo, horrível, pessoal. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o histórico aí. É só colocar lá no bom e velho Google o PIB do Brasil de 2005 até 2014, por exemplo. Vocês vão ver aí que 2009 foi horrível, foi quase inexistente o PIB do Brasil, o crescimento do PIB, né? Em comparação com anos anteriores e até mesmo com 2010 e alguns anos posteriores ao ano de 2010. O falso controle da inflação. Pessoal, inflação ela está no nosso dia a dia. A gente ouve demais falar na rádio, lê nos jornais, vê nas revistas, vê na internet, vê no Jornal Nacional ou em qualquer outro jornalismo da televisão, falar sobre a tal da inflação,
que é a inflação? A inflação, quando ela está alta, ela representa aí o aumento médio dos preços, né? Então, quando você tem uma inflação, significa que os preços, num geral, eles subiram no seu país. Se o preço sobe demais, o seu poder de aquisição ele cai. Ou seja, se você tinha um doce que você comprava R$ 1, por causa da inflação, com aquele R$ 1 que você ainda tem, você não consegue mais comprar aquele doce, porque ele ficou mais caro. Ou seja, o seu dinheiro ele desvaloriza. Já de 2008 a 2014 e 2015 a 2016, nós temos o seguinte. Até 2014, o governo lutou de forma muito errada para conter a inflação em alguns setores. Por quê, pessoal? Principalmente aí nos anos de 2010 e de 2014. Por que ano eleitoral? Então, não preciso falar mais nada, porque o governo tentou demais segurar a inflação, principalmente nesses 2 anos. Mas o governo, principalmente o último sistema de governo que teve, PT, né? Sou totalmente apartidário, independente de quem estivesse lá, eu ia falar o que realmente aconteceu ou não. Tá? Mas o que o governo PT fez? Ele se dedicou a conter a inflação em alguns setores específicos, né, mais do que outros, tá? Em detrimento de outros. Por quê? Porque o partido, né, o sistema de governo, o governo em si, que veio desde lá do governo Lula, passando para o governo Dilma. Então, 2 mandatos de Lula, mais o mandato da Dilma, eles se dedicaram muito a segurar a inflação em alguns setores, principalmente de base. Porque eles se preocupavam muito em não deixar o preço do arroz com feijão do brasileiro subir. Pegaram a sacada, pessoal? Isso aí está muito ligado com questões eleitorais e vocês sabem, obviamente, por quê. Então, alguns setores, principalmente setores de consumo, setor de alimentos, setor de higiene, alguns setores que o brasileiro ele tem mais contato no seu dia a dia, ele fez de tudo para segurar. O que mais se destaca? Setor de energia, petróleo, energia elétrica, água. Ele fez de tudo para segurar a alta dos preços nesses setores. Mas ele deixou um pouquinho de lado alguns setores que eram fundamentais. Ele não fez muitos olhos para o setor de serviço, não fez muitos olhos para o setor da indústria. A indústria, principalmente, que é um setor que é fundamental para o crescimento da economia. A indústria ela foi, infelizmente, deixada de lado no governo Lula e também Dilma por causa desses fatores. Né? Muitos setores industriais a inflação aí, eles não se dedicaram tanto quanto alguns setores de base que estão ligados diretamente aí à mesa do brasileiro. Mas em 2015 o sistema ficou insustentável. Até 2014 o sistema de regulação de inflação que eles estavam adotando estava funcionando meio que nos trancos e barrancos, estava indo, né? Vai empurrando com a barriga. Mas quando chegou em 2015, quando o segundo mandato da presidente Dilma começou a vigorar, né? Quando ela entrou para o seu segundo mandato, chegou um ponto que eles não conseguiram mais segurar a inflação em alguns setores. E pessoal, como é que o governo, né, muitas pessoas perguntam, como é que o governo ele influencia na inflação, como ele segura a inflação? Basicamente, regulando as taxas de juros. Existem outros meios, claro, mas o meio mais clássico pelo qual o governo atua sobre a inflação é através dos juros. Como? O juro do Banco Central, que vai regular os juros dos bancos, que vai regular aí, os juros em outros setores da economia. E assim vai descendo como um efeito cascata. Se o governo ele não regula, né, estes juros, pode haver altas muito grandes ou quedas muito abruptas, né, na evolução dos preços. E isso aí pode gerar uma inflação totalmente descontrolada, por isso que o governo ele age sobre a economia, tentando regulá-la. O problema é quando ele regula isso de forma errada, que foi o que infelizmente aconteceu. Quando ele não se preocupou demais com o setor de energia, principalmente a energia elétrica, com o setor de água, com o setor de alguns setores também fundamentais, principalmente para a parte industrial,
sem energia elétrica e sem combustível, empresa nenhuma funciona, pessoal. E se essas empresas não funcionam, obviamente, sem elas, país nenhum funciona. Neste ano de 2015, o Brasil ele não conseguiu mais segurar a taxa de juros. Se ela não soltasse a taxa de juros, algumas empresas do setor energético e algumas empresas do setor de petróleo, a Petrobras, elas iriam à falência. Ah, mas como assim? Se eu não deixo o juro subir, eu não consigo repassar, obviamente, um preço maior para o meu consumidor final. Se eu não repasso, eu continuo aí com as mesmas receitas, ou seja, eu continuo ganhando a mesma coisa, só que os meus custos continuam aumentando. Porque essas empresas de base, elas têm fornecedores, elas têm folha de pagamento, ou seja, elas têm os custos delas. Os custos delas estão subindo, mas o lucro dela, o lucro bruto não está subindo. Então a empresa ela começou ali a empatar. Ia chegar um determinado ponto que algumas empresas iam começar a quebrar. Então, esse sistema ele ficou insustentável. Foi quando em 2015 o governo falou, não aguento mais segurar, vou ter que soltar. O que ele fez? Ele permitiu aí o aumento dos juros. Esses setores eles repassaram e aí 2015 ele foi marcado por um curto espaço de tempo, o aumento, né, nas taxas de água, de luz, de telefone, de combustível principalmente. E quando você afeta esses setores que são fundamentais para a economia, até mesmo para a industrialização, você afeta de uma forma incrível o preço final do produto. Então, o que o brasileiro não estava sentindo até 2014, ele sentiu tudo de uma vez em 2015. Ou seja, o Brasil segurou a bomba até 2014. Quando ela estava bem grande, ela explodiu na mão dos 200 milhões de brasileiros em 2015. Nós temos aí o petróleo mais caro, nós temos a água mais cara, nós temos a energia elétrica mais cara, nós temos o alimento mais caro, a comida na mesa do brasileiro ficou bem mais cara, a comida fora também ficou mais cara. Não tente fugir aí, não vou comer em casa, vou comer no McDonald's. Subiu o preço do McDonald's, subiu o preço do Burger King, subiu o preço do restaurante do Seu Zé lá da esquina também. Então, pessoal, não tem para onde escapar. Subiu energia, subiu água, subiu combustível, você sobe tudo. É um sistema inercial. Afinal, para produzir, ela precisa de energia, ela precisa de matéria-prima. Se tudo isso sobe, a empresa ela tem que repassar esse valor, né, para o cliente final. Tem também o transporte. E nós sabemos que o transporte no Brasil é uma lástima, né, pessoal? Às vezes você compra um produto pela internet e o frete fica mais caro que o produto. Por conta desses pequenos fatores. Além de a matriz de transporte brasileira ser bem ineficaz, nós temos aí altos custos aí de energia, de impostos e também do combustível. Infelizmente o Brasil ainda roda, ele funciona sobre rodas. Né? Outro fator, em 2016 aí, ao invés de diminuir os juros para incentivar a economia, o governo continua tentando segurar a inflação. Pessoal, esse foi o tiro de misericórdia. Em vez aí de 2006, de 2016, com a crise estourando, o Brasil ele fazer de tudo para jogar os juros, para incentivar a industrialização, o aumento da produção, para assim trazer pessoas que foram mandadas embora para voltar a rodar essa economia, ele continua tentando segurar a inflação e não se importa aí com as taxas de juros para a indústria, o que resultou aí em mais gente sendo mandada embora, menos produtos sendo produzidos e um risco tremendo, investidor nenhum quer ficar no país. É só olhar para a inflação que o investidor já sai correndo como o diabo foge da cruz. Então, em resultado, nós temos aí um aumento da crise. Então, pessoal, até aqui, por que ela saiu do controle? Nós temos o problema, o Brasil gastou excessivamente ali no governo Lula, no governo Dilma com obras públicas. A maioria delas não deu retorno algum. Também, claro, por problema de desvio, de mensalão e outras questões ligadas, infelizmente, a esse problema que o Brasil tem. Problema também da desvalorização do real. O Brasil não se preocupou aí com o dólar, ele
não incentivou a industrialização e a exportação, que fez com que o dólar se valorizasse demais, né? O poder econômico dos Estados Unidos não é nem comparado com o nosso, e fez com que o real ele caísse de uma forma incrível. Agora ele deu uma estabilizada, nós estamos aí no finalzinho de maio de 2016, entrando em junho, tá um pouco estabilizado, tá, mas a gente não sabe até quando. Né? Espero que o quadro se reverta. E nós temos também aí o problema da inflação. Se tudo fica mais caro, o cara vai consumir menos. Se ele comia 4 pizzas por mês, o cara vai comer só 2 e infelizmente todo o sistema ele vai ser em cadeia. O cara da pizzaria vai vender menos, ele vai comprar menos produto do fornecedor, o fornecedor vai comprar menos produto das indústrias e as indústrias vão comprar menos commodities e matérias-primas. Ou seja, você tem uma desaceleração, você tem um resfriamento da economia, ou seja, ela retrai. Ela retraindo, nós temos aí a famigerada crise. Mas por que ela saiu do controle? Além desses fatores que nós já comentamos, em suma, o Brasil tomou muitas medidas para evitar aí problemas externos, principalmente em 2008, 2009 e 2010. Muitas pessoas não perceberam ou não se lembram, mas em 2009 o Brasil passou por uma crise tremenda no setor industrial. Muitas empresas fecharam no Brasil em 2009, mas isso aí foi um pouco revertido por causa desse montante de obras e desses investimentos voluptuosos que o Brasil fez para tentar reverter esse quadro. Ou seja, ele deu esse biotônico para a economia, para gerar emprego, para rodar essa máquina de construção, de edificação, de abrir estrada, de construir estádio, de construir ponte, enfim. Ele deu um gás, ele gastou tudo que tinha e que não tinha para que a economia em 2010 ela melhorasse. Realmente melhorou. A economia brasileira ela deu um salto fenomenal, pessoal. Foi um salto incrível no ano 2010. Tanto que o PIB cresceu 7,5%. Fazia anos, acho que o Brasil, muitos anos que não chegava a essa margem. Vocês pesquisarem, como comentei no Google, vocês vão ver que o rendimento do PIB de 2010 do Brasil foi incrível, foi sensacional. E muitos aí pensaram que, né, nesse ano de 2010, como foi um ano eleitoral, olha que coincidência, minha gente, que foi um ano recorde, tá todo mundo bem, o Brasil tava bem, tava tudo incrível, eles acharam aí que o governo ele continuaria assim. Então votaram na candidata do partido do PT, né, que o Lula apoiou, que é a Dilma, que se elegeu em 2010 contra o Alckmin, se não me engano. Ficou os 4 anos tocando com a barriga, que infelizmente aquelas medidas tomadas lá em 2008 e 2009, né, para fugir dessa crise que ocorreu em 2009 no Brasil, vou falar o porquê daqui a pouco, para que o Brasil tivesse gás aí para continuar. Só que as medidas que eles tomaram, eles sabiam que isso ia durar um curto prazo, que isso não ia vingar, que era só para passar o mandato do presidente, do então presidente, e que acabando isso aí, bola para frente, boa sorte para quem pegar. Escândalo, Passadena, Petrobras e PwC. Muitas pessoas não estão muito por dentro aí do que aconteceu com esse escândalo de Passadena. A Petrobras, em 2006, se eu não estou enganado, ela fez um investimento para aquisição de 50% de uma refinaria de petróleo nos Estados Unidos, a refinaria de Pasadena. E ela fez um investimento alto, alto demais, um valor acima do mercado. E no contrato, né, os outros 50% eram pertencentes a uma empresa da Holanda, se não estou enganado. Se a empresa, a Petrobras, descumprisse algumas dessas cláusulas, ela seria obrigada a comprar os outros 50%, que foi o que aconteceu. Né, por algumas incompetências administrativas, nós temos até aí a então presidente Dilma envolvida na época, né, no escândalo de Passadena, quando ela era ministra, e infelizmente a Petrobras ela gastou um dinheiro que ela não tinha, e o Brasil também, porque como é uma empresa de economia mista, a Petrobras teve que pegar o dinheiro do seu bolso e o Brasil teve que pegar dinheiro do bolso dela para arcar com esse custo gigantesco. Ou seja, uma refinaria que vale uns 80 milhões, ela, sei lá, acho que acabou pagando mais de 600 milhões. E a soma eu creio que foi bem mais alta do que essa na realidade. Vocês podem encontrar inúmeras matérias falando sobre esse tema na internet. Fora o problema de Pasadena, que desonerou
enormemente o caixa da Petrobras. Nós tivemos aí os escândalos da Petrobras. Quando Pasadena explodiu, a mídia começou a jogar, o Ministério Público Federal do Brasil começou a investigar esquemas também de conspiração, de corrupção, que muita gente levou dinheiro, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, da outra empresa, levou uma grana alta para que a Petrobras fosse obrigada aí a comprar. Parece até uma conspiração, pessoal. E outros escândalos começaram a aparecer envolvendo a Petrobras, principalmente relacionado aí a escândalos de corrupção, muitos políticos levando aquela propina marota, né? Muita gente ficando feliz com grana da Petrobras. E aí outra empresa aparece no escândalo, que é a PwC, que é PricewaterhouseCoopers, que é a empresa que auditava os relatórios e demonstrativos contábeis aí da Petrobras, para que isso, como ela é uma SA, pudesse sair no diário oficial, né, qual que é o lucro da empresa. Quando uma empresa SA ela precisa aí estar colocando o seu balanço patrimonial no final do ano, isso aí serve como importante referencial para os investidores. A Petrobras, ela maquiou, ela mascarou, ela fez balanços errados para mascarar os gigantescos rombos, tanto aí com o escândalo de Pasadena, quanto com os subornos, quanto as propinas, quanto toda a maracutaia, toda a sujeira que a Petrobras estava envolvida. E a PwC, ela ia lá, auditava, metia o carimbo, passava a assinatura e falava que aquilo estava ok. Se eu não me engano, em primeira instância, a PwC estava sendo julgada nos Estados Unidos junto com a Petrobras sobre o caso Pasadena e até esses escândalos aí que fizeram muitos investidores aí. Eu creio que alguns possam até ter tirado a própria vida, porque muita gente perdeu muita grana. Quando a Petrobras caiu nesses escândalos, as ações foram lá embaixo. Então muita gente perdeu muito dinheiro. Se eu não me engano, eu li uma matéria na época que uma cidade, o Ministério Público de uma cidade nos Estados Unidos, ou seja, um município inteiro, estava processando a Petrobras por esses problemas. Então, meus amigos, a Petrobras ela foi uma das grandes contribuintes aí para jogar a pá de cal no Brasil dentro da cova da crise. Né? E a PwC, se eu não me engano, ela ganhou em primeira instância, o tribunal falou que ela não tinha culpa, que ela não foi conivente, que a Petrobras ela realmente ela maquiou, ela mentiu, e a PwC auditou os relatórios que foram passados para ela, e ela foi, se eu não me engano, está sendo inocentada das acusações. Menos mal, porque ela é uma empresa aí que atua no mundo inteiro com essa parte de auditoria. Fica até um pouco mais aliviado, porque é uma empresa de referência. Então aí, fora esses problemas aí do Brasil gastar o que tinha e o que não tinha, esses escândalos Passadena Petrobras, você tem escândalo da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, né? Ele está sendo um cara muito famoso agora nesse momento. Muita gente está indo para cadeia. Grandes empreiteiras que estavam envolvidas naquelas obras lá 2008, 2009, 2010, estádios e estradas e vias de acesso e até mesmo construção de refinaria pela Petrobras, de construção de navio e instaleiro, de tecnologia da Petrobras. Grandes empresas como Camargo Correia, dentre outras, estavam envolvidas nesses escândalos junto com a Petrobras e estavam junto aí com aqueles investimentos muito mal feitos pelo Brasil naquela época, que estavam se estendendo, logicamente até agora, por serem investimentos muito grandes. Ou seja, corrupção mais negligência, mais incompetência administrativa é igual a bem-vindo à crise brasileira de 2015 e 2016. Pessoal, esse foi um resumão, foi um apanhado dos principais pontos, dos principais tópicos que desencadearam a crise do Brasil. Nós temos aí então a inflação, que o Brasil administrou muito mal. Nós temos os investimentos e os gastos voluptuosos, gastos desnecessários e investimentos muito mal feitos. Nós temos aí o problema da desvalorização do real e total desestimulação da industrialização da exportação brasileira. Nós temos aí vários escândalos de corrupção, de negligência, de incompetência administrativa, e todo esse amontoado aí acabou desencadeando essa crise que nós estamos enfrentando agora.
Vocês viram que no começo do vídeo eu coloquei aquela reticência após o 2016. Os especialistas esperam aí que a crise ela vai se estender até 2017. Infelizmente, o ano que vem nós ainda vamos sofrer um pouquinho ainda no primeiro semestre do ano que vem com essa crise e que começa a se estabilizar aí no segundo semestre do ano que vem. Bem, espero que seja antes e vamos ver o que vai acontecer, não é? Mas ainda temos mais uma coisa importante para ver. Mas qual foi o início de tudo? Peraí, mas como assim o início? Você já não falou aí os principais fatores que desencadearam isso? Sim, mas teve também, fora todos esses elementos que eu já comentei com vocês, que nós já aprofundamos aqui, há mais uma questãozinha que ela foi muito importante para cavar a cova do Brasil, vamos assim dizer. E eu vou começar com uma citação. Então ele disse: a gente não deve se preocupar. Lá, ela é um tsunami, mas aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar. Luiz Inácio Lula da Silva, ano de 2008. Essa foi uma citação feita por ele perante uma crise que começou lá fora, nos Estados Unidos. Tá? E foi encarada como uma grande tsunami lá e varreu não somente lá, mas todo o mundo econômico. E aí o presidente ele deu um depoimento na época, né, os investidores, o povo como um todo estava muito apreensivo que essa crise chegasse aqui, então ele fez esse comentário num discurso dele, quando ele estava numa, se eu não me engano, num movimento para eleição para prefeito, alguma coisa assim, no ano de 2008. E aí quando eu ouvi isso na época, eu pensei, falei, caramba, Estados Unidos está quebrado, Europa está quebrada, a Ásia está quebrando e o Brasil está bem? Não, tem alguma coisa errada com isso aí. E realmente, pessoal, tinha uma coisa muito errada com isso aí. E de quem nós estamos falando desse ano de 2008? Estamos falando nada mais, nada menos do que a crise do subprime que afetou os Estados Unidos e o mundo. O ano de 2008 foi quando estourou essa crise, em setembro de 2008. E a partir dela que o Brasil ele deu esse biotônico para a economia. Ela investiu tudo que tinha e o que não tinha para dar esse gás na economia, para a economia nacional não sofrer tanto. Ainda assim, ela sofreu demais no ano de 2009, só que né, aquelas políticas, aquelas medidas que eles tomaram ali, elas surtiram efeito em 2010, quando a economia disparou. Subiu lá 7,5% no PIB. Mas depois ela começou a cair, e com aqueles elementos que nós conversamos aí anteriormente, aqueles erros, aquelas incompetências, aquelas má administrações, aqueles escândalos, em tudo aconteceu aí em 2015, final de 2015, e desencadeou essa crise aí 2015, 2016. Ah, mas e o que é essa crise do subprime aí que afetou os Estados Unidos, o mundo e direto ou indiretamente afetou o Brasil também? Ah, pessoal, isso aí é o tema para a próxima videoaula. Com certeza nós vamos nos aprofundar bastante aí na crise do subprime. Eu vou trazer alguns exemplos, vou trazer um vídeo para vocês verem que ele é muito claro para explicar o que aconteceu nessa crise do subprime que levou à falência de bancos, bancos de investimentos, investidores, empresas de seguro de investimento, dentre muitas outras instituições. E aí reverteu, revirou e misturou tudo num processador a economia mundial. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela videoaula de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Comentem aí embaixo, deixem seus comentários, suas dúvidas. Se leram alguma coisa bacana também, compartilhem conosco. Vou deixar na descrição do vídeo o contato das nossas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook, nosso LinkedIn. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like também. E vou deixar também alguns links extras de algumas matérias que vocês podem ler, muito interessantes, que falam aí sobre Petrobras, que falam sobre a crise econômica 2008-2009
né, e a melhoria da economia em 2010, e também um link também muito bacana de uma matéria que fala aí sobre outros elementos que levaram à crise do Brasil 2015 e 2016. Ok, pessoal, como comentei, na próxima videoaula nós vamos falar da crise do subprime. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais!